o coração não sente. Tem coisas que você não vê, mas a tua mente processa e você começa numa guerra. E tem coisas que você vê e a tua mente começa a guerrear. Só que o que eu quero falar sobre o tema que eu estou falando hoje, né, sobre fortalezas da mente, está ligado com tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa trajetória desde o nosso nascimento. Até porque o estudo de batalha espiritual que eu dou é uma libertação de alma. É óbvio que alguns estudam, alguns irmãos ficam possessos, né? Mas isso aqui não é provocado, irmãos. Ninguém faz invocação aqui. Eu não trabalho dessa forma, não gosto desse trabalho de invocação, mas eu sei que quando há manifestação é porque há legalidades. E se há legalidades, a gente tem que identificar aonde está essa legalidade. Por quê? Porque demônios, irmãos, eles são legalistas. Eles não são invasores, eles são legalistas. Eles só entram na vida de pessoas que dão legalidades para ele, e a partir desse momento ele tem autorização para entrar, para fazer o que tem que ser feito. Então, o que nós queremos falar nessa noite é justamente sobre esse ponto, né? A gente colocar a nossa mente em liberdade para que a gente possa realmente viver uma vida em Cristo. O nosso propósito das quartas-feiras aqui, eu parei todos os estudos que eu estava dando sobre avivamento, tudo mais, para entender, para ouvir o que o Senhor queria falar à igreja. Então, o que nós queremos é trazer uma libertação de mente para que você possa viver uma vida abundante em Cristo. Porque ser crente não tem nada a ver com viver uma vida abundante, irmãos. Porque o que tem de crente vivendo uma vida miserável na igreja, o que tem de crente vivendo com famílias perturbadas, né? Casamentos atribulados, relacionamento entre pais e filhos praticamente não existem, e dizem: eu sou crente. Então, ou você está servindo o Deus errado, ou você se converteu à religião do cristianismo, mas não a Cristo. Porque servir a Cristo é viver uma vida abundante com Cristo. Só que essa vida abundante vai exigir da gente um processo de libertação, um processo de confissão de pecados, um processo de arrependimento. Irmãos, 99% das pessoas que vivem uma vida conturbada, mesmo sendo cristãos, são pessoas que não se arrependem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E se eu não me arrependo, o diabo continua tendo legalidades. Só que alguns de nós aqui já se esqueceu de muitas coisas que já fez no passado. Só que, deixa eu te trazer uma coisa aqui: o mundo espiritual não envelhece. Por isso que Deus anda na linha do tempo 1000 anos como se fosse um dia, e por aí vai. Porque Deus não envelhece. E o diabo também não envelhece não, irmão. Senão a gente ia achar que tanto Deus quanto o diabo é um velhinho gagá que está sentado num trono. Vai lá fazer isso, diabo, vai lá, demônio. Não. O diabo é diabo desde o seu nascimento. E tudo que nós cometemos de pecados no mundo, no campo físico, fica registrado no mundo espiritual. E pastor, peraí então, eu entreguei minha vida para Jesus, eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Ué, então, por que tem coisas na sua vida que não se fez novo? Por que tem coisas na sua vida que continua velha? Simples. Porque existem pecados que você fez que você não fechou a brecha, que você não se arrependeu, que você não confessou. E o meu papel aqui, sabe qual é? Trazer luz a isso, a tudo isso que foi praticado por você um dia na juventude, na adolescência. E escute o que eu vou dizer para você: para o diabo não tem esse negócio: ai pastor, mas eu era tão novinha, ai pastor, eu era tão inocente. Para o diabo não tem isso não, irmão. Você entregou um contrato na mão dele, está valendo, acabou. Agora a gente tem que pegar da mão dele de volta. Amém, gente? E para pegar de volta vai exigir da gente muito esforço, muita força de vontade.
Mas eu creio que o Senhor vai à nossa frente, amém? E eu creio que todo ofício de dívida contra nós vai ser rasgado e nós seremos livres para viver uma vida abundante em Deus, em nome de Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre fortalezas da mente. Bom, o texto base que eu coloquei aqui, existem outros textos, mas eu quis colocar esse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo hoje. Olha o que ela destrói: os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios 10, do versículo 4 ao 6. A primeira coisa que a gente já aprende nesse texto é que as nossas armas não são, elas são Então vamos lá. Como que nós vamos vencer esse adversário se nós não formos pessoas espirituais? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é: eu preciso me tornar uma pessoa espiritual. Não é espiritualista, é espiritual. O que é o espiritualista, pastor? Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Esse é o espiritualista. Ele quer mostrar uma espiritualidade que ele não tem, porque quem é espiritual não fala que é, mas a sua essência que flui dele mostra que ele é um homem de Deus. A gente não via o profeta anunciando na cidade: eu sou um homem de Deus. Não, ele passava e a mulher olhava e dizia: esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem de Deus. Até que um dia ela chegou para o marido e falou assim, e o profeta não sabia de nada, né? Vamos construir uma casa, um quarto para esse profeta. Eu vejo que ele é um homem de Deus, para quando ele passar aqui ele tem um lugar para repousar. E o marido: estou de acordo, mulher, vamos fazer isso então. E construíram um quarto. Então um dia o profeta passando, ela chamou ele e falou: profeta, fica aqui, repouse, descanse, coma, beba. Mas ela viu que ele era um homem de Deus. Então as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. E as armas espirituais, irmãos, elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas das trevas. E qual é o objetivo dessa destruição? Levar a nossa mente ao conhecimento de Deus. Através de que caminho, pastor? Da obediência. Porque a maior dificuldade que essa geração tem, irmãos, é essa daqui: obediência. A maior dificuldade que essa geração tem. Só que sabe o que é o pior de tudo, irmãos? Que essa cambada de rebelde cai tudo na igreja, irmão. Vem tudo para a igreja. Aí chega aqui, quer fazer o que quer, faz o que acha que tem que ser feito, e ainda vai abrir a boca para dizer: eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Não, irmão, Deus não tem filho rebelde, não. O último rebelde que tinha, ele está hoje vivendo no mundo de trevas. Então, o propósito das nossas armas, primeiramente, é nos levar ao caminho de obediência. Até porque não adianta eu ensinar para você aqui umas coisas e você ignorar, você continuar fazendo o que você bem entende. Então, nós precisamos entender esse caminho. Mas vamos lá, esse é só o texto básico, não é nem pregar, falar nada sobre esse texto. Mas vamos lá, passa para mim. Fortalezas são conceitos, pensamentos, argumentos, ideias formadas por experiências, exemplos e vivências ao longo de nossas vidas. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Tudo isso aqui vai criando dentro de nós fortalezas na nossa mente.
a criação que a gente tem. Essa semana eu estava tomando um café com a pastora e um casal de diáconos da igreja num lugar, e aí entrou uma senhora com os 2 filhos dela, deveria ter na faixa de 10, um deveria ter 10, outro deveria ter uns 6, 7 anos por aí, e eles todos ataviados no espiritismo, irmãos, todo aquele cordão grosso amarrado, eles com boné branco, né, com boné, a roupa, a calça até aqui a canela, e eu olhei aquilo. Você sabia que eu não critiquei, irmãos? Quando eu olhei, quase que eu fui até ela, irmão, eu me segurei, eu não vou, mas eu ia dar parabéns para ela, irmão. Por quê, irmãos? Porque ela está ensinando os filhos o caminho que ela acredita ser bom. E muitos de nós só queremos levar o filho para a igreja e dizer: pronto, já estou ensinando. Não, irmão. Você trazer o seu filho para a igreja, você não está ensinando, não. Você está levando para a igreja. Porque ensinar vem com exemplos em casa. O ensinamento vem através de exemplos, comportamentos. Ensinamento. Senta aqui, vamos orar junto. Quando está a crise dentro de casa e seu filho fala: eu quero isso, e você não tem dinheiro, filho. Mas eu quero, se vira, eu quero. Tu vem cá, senta aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. A gente não serve a Deus pelo que Ele pode nos dar. A gente serve a Deus porque a gente o ama, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, tendo isso e não tendo, filho, nós vamos continuar servindo a Deus. Aí teu filho vai criando algo dentro dele. Então, ensinar dá trabalho. Você entende? E aí, né, nós vamos construindo essas fortalezas nos ensinamentos, na religião, e aí de repente a gente agora está servindo a Cristo. E agora, irmão? Agora você tem que destruir essas fortalezas que te impedem de entender às vezes coisas simples do cristianismo, coisas simples do evangelho, porque essas fortalezas estão dentro de você. E a pior coisa que tem, sabe o que é, irmãos? É que nós não gostamos de assumir que nós temos essas fortalezas. Você entende? Mas o nosso propósito dessa noite é trazer cada um de nós para essa reflexão daquilo que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado, porque tudo que nós queremos é que toda herança espiritual de maldição seja transformada em bênção. Então nós precisamos quebrar essas fortalezas. Porque, irmãos, preste atenção, eu não tenho que quebrar a do outro, eu tenho que quebrar as minhas. Porque a do outro ele vai quebrar. Agora os meus filhos é responsabilidade minha não deixar que fortalezas se levantem para separar ele de Deus. Entendeu, pais? Amém, pais? Muito obrigado pela sua participação. Paredes construídas que impedem a compreensão da verdadeira identidade que temos em Deus. Então, tudo aquilo ali, conceitos, pensamentos, argumentos, ideias, todos vão formando alguns conceitos. Você sabia que tem muita gente que não consegue se relacionar com a paternidade de Deus? E eu vou dar esse estudo também. Não consegue se relacionar com a paternidade de Deus. Por que eles não conseguem? Porque eles não tiveram pai. Então quando eles olham para Deus e imaginam que Deus é pai, eles rejeitam. Eles preferem se relacionar com Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas chegar para Deus e reconhecer a paternidade de Deus há um bloqueio. O que é isso, pastor? É uma fortaleza que está na sua mente, que você vai ter que derrubar. E nós estamos aqui para te ajudar, amém? Então vamos lá. Paulo, nesse texto de 2 Coríntios 10, ele tem a missão de construir fundamentos. Porém, ele estava enfrentando
grandes dificuldades para edificar esses fundamentos apostólicos, porque haviam estruturas mentais antigas que os impediam de levar a essa edificação. Todo mundo sabe que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, depois ele se converte ao cristianismo, e a partir desse momento ele se torna um dos maiores, ou o maior missionário da Bíblia, né? Ganhando 13 cidades para Cristo. E Paulo, ele começa a construir fundamentos, teologias. Ele se torna ali verdadeiramente um agente de Deus na terra. E ele, na região de Corinto, ele começa ali a implementar fundamentos. Só que esses fundamentos, a igreja de Corinto tinha 3 anos de inaugurada. Em 3 anos de inauguração, a igreja começou a perder esses fundamentos. Por quê? Porque aquilo que envolvia a cidade, a região onde a igreja estava inserida, estava tentando oprimir os fundamentos de Deus. Então Paulo, ele se preocupa com a igreja de Corinto. Tanto é que você vai ver que as maiores cartas de Paulo estão direcionadas à igreja de Corinto, porque é uma igreja que ela mergulhou em Deus, ela começou a ter dons espirituais, mas ela não tinha ainda quebrado as fortalezas da mente. Logo, esses dons começaram a se tornar uma ferramenta negativa. E Paulo começa a se preocupar com isso. Por isso que Paulo escreve o capítulo 13, dizendo para eles: olha, todos esses dons que vocês têm não servem para nada se vocês não tiverem o dom do amor. Aí ele vai dizer bem claro: no que adianta falar a língua dos anjos? O que adianta profetizar, falar? O que adianta? O que adianta? Se vocês não tiverem o dom do amor, para nada serve isso. Então, ele ali está tentando estabelecer fundamentos para a edificação da igreja, mas haviam fortalezas ali. Tanto que o texto que nós pegamos como referência é justamente a igreja de Corinto, onde ele está ensinando para os irmãos: olha, nossas armas não são carnais. Você está querendo lutar contra o diabo na carne, irmão? Quem tentou, segundo Paulo mesmo escreveu, foram arrebentados pelos demônios. Vocês lembram desse texto? Que alguns filhos de Cefas vão expulsar o demônio de um rapaz. Em nome do Deus de Paulo, sai. O demônio fala para eles que eu conheço Paulo e conheço o Deus de... Mas vocês quem são? Pegou, né, irmão? Diga aí para essa pessoa que está do seu lado assim: o diabo te conhece. Entendeu? Então vamos lá, passa para mim. Essas estruturas precisavam ser destruídas. Eram estruturas espirituais e deveriam ser destruídas espiritualmente, com armas espirituais apropriadas àquela resistência. Isso aqui é algo que eu falei: cara, se os irmãos começarem a entender, a partir daqui a gente vai para cima. Porque nós precisamos entender que para cada luta, para cada guerra que nós travamos, nós precisamos de ferramentas específicas, irmãos. E essas ferramentas só podem ser concedidas a nós no Espírito. Se você estiver ligado com Deus, você vai perceber que tem lutas que você está travando, que o Senhor vai gerar um louvor no teu coração. E você não vai entender, mas você vai ficar cantando aquele louvor, cantando. Esse dia eu estava em casa com a minha esposa, estava no quintal fazendo algumas coisas. Cara, de repente aquele louvor saltou no meu coração assim: há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Olhei para minha esposa, eu comecei a cantar: poder no nome. Irmãos, eu comecei a me arrepiar, comecei a levantar a mão no quintal. Falei: Deus, há poder no teu nome. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas há poder no teu nome para quebrar todas as cadeias. Vai agora em direção à igreja, vai em direção aos obreiros. Comecei a interceder, Senhor, que as cadeias sejam quebradas. Senhor, aquilo que o Senhor liberou sobre a igreja, envia os teus anjos. Aí eu comecei através da música, a guerrear.
pastor? Foi uma arma espiritual que o Senhor me deu naquele momento para uma guerra específica. Amém, gente? Aleluia. Então você precisa entender que com Deus nada é encaixotado. Existe uma coisa em Deus chamada multiforme sabedoria, ou multiforme graça. Ou seja, Deus age da forma que Ele quiser. Não limite a Deus, irmão. Deus usou uma mula para falar com o profeta, mas não falou com o profeta. Pegou não? Deus usou uma mula para falar com o profeta, mas não falou diretamente ao profeta. Por que isso, pastor? Porque o profeta não estava sensível à voz de Deus, mas a mula estava. Ué, você sabe, não é novidade, mas todo lugar que vai ter uma catástrofe natural, os primeiros a sentir são os animais. Os animais, ó, mete o pé, irmão. Lembra lá de onde teve aquele tsunami lá? O pessoal não entendeu nada, os bichos tudo indo para cima da montanha. Quando de repente veio as ondas, foi levando tudo. Então nós precisamos entender. Nós precisamos ser espirituais para ter sensibilidade àquilo que Deus quer falar conosco. E a partir desse momento o Senhor vai nos direcionar, irmãos, como quebrar todas as fortalezas que estão se levantando contra nós. Aleluia. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus, irmão. Amém. Para quebrar as barreiras, fortalezas das trevas. Em nome de Jesus. Vejamos alguns problemas em Corinto. Divisões. Olha o que tinha naquela igreja. Divisões. Problemas doutrinários. Problemas morais e outros. Dos problemas que eu vi na igreja de Corinto, eu peguei um para compartilhar com vocês. Por que eu estou trazendo para você o entendimento da igreja de Corinto? É justamente para você entender o que vai gerando fortalezas. E depois a gente não entende porque áreas das nossas vidas não estão rompendo. Porque você levantou uma fortaleza e agora você tem que quebrar ela. Eu estou falando para vocês, ó, alguns problemas da igreja de Corinto. Divisões. Cada um dividia o seu lado. Haviam facções ali dentro. Haviam problemas doutrinários, eram pessoas que tinham rebeldes ali dentro, pessoas que não se submetiam, não eram obedientes, faziam o que queriam. Haviam problemas morais, esses problemas morais que eu quero falar. Porque se eu fosse falar tudo, irmãos, a gente ia ficar aqui uns 2 meses falando só dos problemas da igreja de Corinto. Como se a gente não tivesse problema, né? Mas vamos lá. O primeiro aspecto do problema. Primeiro, Paulo inicia dizendo que geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. A gente escuta isso aqui, ó. E depois especifica que imoralidade é esta. O pecado é de quê? Incesto. Dentro da igreja de Corinto, uma igreja que tinha 3 anos de idade, havia pecado de... O que é pecado de incesto, gente? Relações sexuais de pai e filho, irmão com irmã. Havia dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo é avisado disso. Aí por isso que ele escreve, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Vamos lendo. O pecado é de incesto que está proibido pela lei mosaica em Deuteronômio 2:30 e outras passagens do Velho Testamento, onde Deus revela a sua repulsa ao adultério
E muito menos que um homem faça isso com a mulher do seu pai. Era um caso claro de transgressão da lei de Deus. É importante notarmos que para o apóstolo Paulo, a lei de Deus sempre estava em vigor para o cristão. Você entende isso aqui? Que a gente vai levantando fortalezas e depois chega para Deus como se nada tivesse acontecido. E Paulo tem a preocupação agora de tratar esse pecado. Mas vamos continuar lendo. Rapidinho, volta para mim. Não, pode deixar. Paulo caracteriza bem esta imoralidade. E muito embora não faça com referência clara ao Antigo Testamento, a evidência na passagem de toda a legislação do Velho Testamento sobre a conduta moral e sexual do povo de Deus. A gente precisa entender que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto o entendimento do pecado, mas nós temos que entender que aquele momento ali não é Antigo Testamento, ali já é a nova aliança, e Paulo é o pregador de quem, irmãos? Dos gentios. Paulo não é pregador de judeus. E Paulo está trazendo referências do Antigo Testamento para dizer para eles: olha, esse pecado é proibido, é abominável aos olhos de Deus. Eu estou trazendo para você um tipo de pecado que estava sendo cometido ali, para trazer o teu entendimento, o que isso pode acontecer e acarretar na vida de alguém. Então, vamos lá. É bom enfatizar isso numa época em que as pessoas têm demonstrado descaso para com a lei de Deus e para com os padrões morais das Escrituras. Imoralidade. Eu estou fazendo questão, irmãos, de trazer isso porque a gente tem tratado coisas aqui na igreja absurdas. Absurdas, irmão. E as pessoas precisam entender que tudo isso que nós praticamos, pastor, mas eu já me arrependi. Meu irmão, se você já se arrependeu de verdade mesmo, o Senhor vai remover as heranças sobre a sua vida. Mas se você não se arrependeu de verdade, as heranças vão permanecer. E tem que se arrepender de todas elas. Confessar, falar. Deixa isso pro final, vamos embora. Passa para mim. Já foi o quê? Ah, já passou? Ah, bom, é porque o apóstolo está muito à vontade expressando o ensino do Antigo Testamento para uma comunidade cristã do Novo Testamento e caracterizando a conduta daquele indivíduo como sendo imoralidade à luz dos padrões testamentários. Isso nos traz um ensino importante, o de ter em alto apreço o Antigo Testamento, que também é a revelação de Deus para nós cristãos ainda hoje. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que através das Escrituras e da paciência tenhamos conforto e esperança. Passa. Eu quero chegar num outro ponto aqui. Esta era a primeira parte do problema, uma relação incestuosa de um homem que vivia com sua madrasta e que era do conhecimento de todos, como se vê nas palavras de Paulo. Geralmente se ouve que há entre vós, e todo mundo sabia que havia imoralidade dentro da igreja. Passa para mim. Olha, aqui, peraí, volta. Eu vou fechar aqui em Paulo, que eu quero falar um pouco sobre Jeremias, que eu vou entrar numa outra situação agora. Aqui em Paulo está tratando o
pecado de imoralidade sexual. E tinha muita coisa para falar sobre isso aqui, irmão, mas é porque eu vou tentando filtrar muito e ser mais objetivo. Nós precisamos compreender que a imoralidade sexual é um pecado abominável diante de Deus. Adultérios, pornografias, masturbações, e aí eu falo de homem e de mulher. Tudo isso é imoralidade sexual diante de Deus. Tudo isso são legalidades que as pessoas estão abrindo nas suas vidas, em seus casamentos. Jovens que estão já liberando um caminho de heranças para o seu futuro casamento, que aí no casamento começa a manifestar essas coisas, porque não foi tratado, não foi realmente abandonado, e aí tudo isso vai florescendo no casamento. E a gente vive uma geração, irmãos, que é a geração da abundante graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma vez eu estava conversando com um pastor que ele falou para mim assim: eu já aceitei os meus pecados, eu não tenho mais problema com eles. Negócio esquisito. Aí daqui a pouco eu estou com o pastor assim e passou, né, uma varoa. Realmente não tem mais problema não. Eu que tenho, eu estou ali no céu assim. Sabe o que acontece, irmãos? A gente resolveu abusar da graça de Deus. E aí eu tenho falado na igreja o seguinte: uma graça que me priva das minhas responsabilidades não é graça. É o que, irmãos? Desgraça. Porque uma vez que a graça de Deus me libertou, eu preciso me envolver com ela e abraçar as minhas responsabilidades, aquilo que compete a mim como filho de Deus, como cristão que teme a Deus. Agora eu quero viver uma vida santa, pura, irrepreensível. E aí Paulo vai dizer em outras cartas para que a gente não tenha um acusador diante de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos abandonar toda prática pecaminosa na mente, sabe, no coração, trazer para a luz, confessar, deixar, para que realmente a gente consiga ter um relacionamento com Deus. Para que esse negócio, irmão, Deus já me perdoou, tá tudo bem. Não, Deus perdoou, meu irmão, mas você deixou uma legalidade. Você deixou um rastro no mundo espiritual que você tem que se humilhar e apagar isso. Eu tenho dito aqui que o que é o pecado, irmãos? O pecado é um cartão de crédito que o diabo entregou nas nossas mãos. E a gente vai só passando. Pecadinho ali, pecadinho aqui, pecadinho lá. E Deus está me perdoando. Ué, Deus perdoou, não perdoou? Mas e a fatura? Não vai chegar não, irmão? A fatura vai chegar. E quando que a fatura pode ser rasgada e anulada? Quando eu peco, eu me arrependo e entro no mundo espiritual para pegar a fatura da mão do diabo. Diabo, eu pequei contra Deus. Eu fiz isso, mas eu estou aqui arrependido diante do Senhor. Eu nunca mais vou cometer esse pecado. Eu me arrependo diante de Deus. E essa legalidade que eu liberei sobre você, eu quero pegar de volta hoje. Tu não vai mais ter legalidade sobre a minha vida. Eu quero fechar essa porta que eu abri. Deu para entender, gente? Deu para entender? E aí se arrepende e muda. Porque uma vez que você diz que se arrepende, no outro dia faz de novo, meu irmão, você está contando historinha para o boi dormir.
Porque quem se arrepende abandona e deixa, e encontrará, alcançará misericórdia. Aleluia. Glória a Jesus. Essa semana não, né? Tem já um mês. Uma pessoa me marcou um gabinete e não está mais na igreja. Não, pastor, porque eu fiz, que eu sei o que, não sei o que. Falei, você está arrependido? Tô, muito. Então faz o seguinte, devolve o que não é teu. Porque quem está arrependido começa a caminhar no caminho de retidão. Pega isso aí que não é teu, que você adquiriu, e devolve para a pessoa. Porque isso aí não te pertence. Ei, pastor, mas não tem como ficar com isso, não? Eu falei, ué, arrependimento é esse, irmão. Você não está arrependido nada, rapaz. Você quer contar história para mim aqui. Só que deixa eu te falar, pega toda a tua bagagem e vai. Que eu não quero ninguém aqui na igreja usando a igreja para ficar tendo uma máscara de bom moço, mas por dentro e lá fora são filhos de demônio. Parece pesado o que eu estou falando, não parece, irmão? Mas se você for ler a Bíblia, quando Deus vai se referir à família de Eli, a Bíblia vai dizer, o Senhor diz assim, ó: e os filhos de Eli, filhos de Belial, pecavam contra Deus. Sabe quem é Belial? Príncipe dos demônios. A Bíblia chama os filhos de Eli de filhos dos príncipes dos demônios. É porque como a gente não lê Bíblia, quando o pastor fala alguma coisa, a gente se assiste. Ai, meu Deus. Se eu chegar para você é só esse, eu já entreguei na mão do diabo. Tem gente que vai falar, pastor, é muito ruim dessa igreja. Mas Paulo pegou um grupo de irmãos que não queria se submeter e falou, esses eu já entreguei na mão de Satanás e oro para que Deus salve pelo menos a alma deles. Então Paulo é um homem ruim? Ou são as pessoas que não querem mudar de vida? Irmãos, eu não estou aqui para massagear teu ego, não. Até porque não sou eu que vou te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é o Cristo que morreu no madeiro. Mas o que cabe a mim? Pregar a verdade para que você seja liberto, para você chegar lá. Aleluia. Porque eu poderia estar aqui falando para você da quarta da vitória. Agora, irmão, Deus tem bênção, Deus tem vitória, aleluia. Mas você aí, ó, adormecido, mergulhado no lamaçal de pecado, todo sujo e achando que vai morar com Deus. Então eu prefiro que você saia daqui às vezes com raiva de mim, mas quando você chegar em casa o Espírito Santo falar para você, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos. Eu tenho uma obra na tua vida e eu quero mudar você. Porque o Espírito Santo só atua, meu irmão, naquilo que é falado. Quando a gente fala é onde ele atrai com arrependimento, ele entra com arrependimento. Por isso a Bíblia vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Cabe a mim pregar e cabe ao Espírito Santo fazer o trabalho de convencimento para que verdadeiramente a gente seja transformado para a glória de Deus. Aleluia. Não, fica com raiva de mim não. Fica com raiva do diabo que está te aprisionando até hoje. Mas Jesus está te trazendo aqui para dizer para você, você vai viver uma vida abundante. Você vai viver tudo que eu tenho para você. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, passa para mim. Eu quero falar um pouco sobre Jeremias. Porque eu vou tratar um outro assunto agora. Irmãos, eu ainda não estou entrando nos detalhes, tá? Eu só estou dando uma pincelada sobre mente. Jeremias 1:10. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Cara, quando eu li esse texto ali, entendendo o que Deus estava falando, eu fiquei doido. Porque Deus está falando para o cara, eu estou te levantando para tu destruir, para tu derrubar, para tu arrancar. Mas também, lá no finalzinho, uma palavra de conforto, mas para edificar e para plantar. Mas olha quanta coisa que Deus quer que Jeremias faça. Olha,
Eu te botei sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. Aí para edificar e plantar. É 4 contra 2. Aí, vamos para frente, vai. Deus dá a missão para Jeremias. A missão era fácil? Não era fácil. Por que não era fácil? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Já que ele ia diante de um povo que estava sofrendo de opressão dos inimigos. Pensa como estava a mente desse povo. Quais as resistências que se ergueram. Que tipo de questionamentos haviam dentro de suas mentes. Porque Jeremias, ele era de uma linha sacerdotal, da tribo de Benjamim, mas a família dele era uma família pobre. E o povo que vem com a Babilônia leva só os nobres, os ricos, a linhagem real, para ficar no castelo, no palácio de Nabucodonosor. Quem fica na terra de Judá são os pobres. E eles ficam, vai ver o livro de Neemias, em ruínas, em humilhação. Aí Deus está falando para Jeremias agora: levanta para pregar para esse povo. Por isso que eu coloquei isso aqui. Irmãos, que tipo de fortalezas estava na mente desse povo? Que Jeremias ia ter que agora pregar para eles, mas essas fortalezas estavam lá dentro. Jeremias precisaria entender como agir diante de tudo isso e quais armas precisariam ser colocadas em prática. Deus primeiro quebrou as fortalezas da mente de quem, irmãos? De Jeremias, para depois enviá-lo. Perceba no texto, bota para mim. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, olha aqui Jeremias agora: ah, Senhor Deus, eis que não sei, porque ainda sou um. O que Jeremias estava dando para Deus? Uma desculpa, não era? Não era uma desculpa. Era uma fortaleza que estava na mente dele. Que fortaleza é essa? Coitadinho de mim. Tadinho deu. Eu não consigo fazer nada direito. Jesus não me ama. Ninguém gosta de mim. Que isso? Uma fortaleza na mente. Aí olha o que Deus faz. Deus dá um bico nessa fortaleza, né? Deus fala para ele assim: mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Passa para mim. Muito provavelmente Jeremias poderia sofrer de algum complexo de inferioridade, sim ou não? Sim. Ah, eu sou aqui a menor tribo de Israel, nem ninguém me vê aqui. Por isso que ele é conhecido como profeta chorão. Jeremias era cheio de complexos, cheio de fortalezas, e Deus está querendo usar ele como um profeta. E como que Deus vai usar alguém cheio de fortalezas? O primeiro a ser quebrado é ele. Oi. O primeiro a ser quebrado é ele, porque aí ele ia entender como pregar para o povo. Complexo de inferioridade, ou poderia ser afligido pelo medo. Ele poderia ser alguém que tinha complexo de medo. Tem gente que é assim, irmão. Tem uma fortaleza do medo na mente. Tem medo de tudo. Medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Isso é uma fortaleza. E você tem que quebrar. O que o texto deixa claro são suas dificuldades para entender a vocação de Deus para o seu tempo. Deus então
derruba essa fortaleza dizendo: não digas, eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Neste momento, as fortalezas do medo, de incapacidade, de complexo de inferioridade são despedaçados, e Jeremias é livre para cumprir o propósito de Deus. Como que Deus ia enviar alguém, irmãos, que não acreditasse em si mesmo? Como é que Deus ia enviar alguém para ser um profeta medroso, com medo, sabe, cheio de complexos, de inferioridade? Escuta, irmãos, Deus tem muito para fazer em nós. Deus tem muito para realizar em nossas vidas. Mas essas fortalezas que foram erguidas têm que ser quebradas. Quantas pessoas que nasceram num lar pobre acreditam que vão morrer pobre e miserável? Quem foi que disse isso, irmão? Você ouviu isso da boca de Deus? Você ouviu Deus dizendo para você que você não vai dar em nada? Você ouviu Deus dizendo para você: você não presta para nada? Você ouviu Deus falando isso? Não, pastor. Então não acredite naquilo que disseram a teu respeito. Só acredite no que Deus falar para você. Estou todo arrepiado, aleluia. Arranca essas palavras de dentro de você. Arranca essas fortalezas da sua mente e comece a profetizar: eu sou um homem de sucesso, eu sou mais que vencedor, eu nasci para dar certo e eu vou viver tudo que Deus tem para minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus teve que quebrar as fortalezas de Jeremias primeiro. Irmãos, tem outros homens na Bíblia que eu poderia mencionar, mas como o nosso tempo é curto, eu peguei só esses dois para falar com vocês. Eu falei sobre imoralidade sexual, agora eu estou falando sobre complexos. Isso é só uma pincelada. Depois eu vou entrando mais a fundo nesses temas, sobre consequências, colheitas. Tudo isso eu vou falar. Passa para mim. Portanto, é necessário derrubar estruturas através da guerra espiritual construída em nossa alma, formada por raciocínios, formas de pensamento, pensamentos altivos, que formam barreiras, muros de proteção, trazendo cativo a nossa mente à obediência de Cristo. Uma coisa, presta atenção, na próxima quarta-feira eu vou falar sobre a missão de Cristo com a humanidade. Você vai ver sobre o que Cristo veio fazer, porque tem muita gente que acha que ele só veio para salvar. Eu vou falar para você no detalhe o que Cristo veio fazer com a gente. Antes de entrar mais profundo nos assuntos, você precisa saber o que Cristo veio fazer. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos vencer essas barreiras e levar nossa mente cativa a Cristo, irmãos. Por que cativa a Cristo? Porque você precisa entender o que Cristo pensa a teu respeito. Às vezes você nasceu, no ventre você já foi rejeitada. No ventre a sua mãe já dizia: eu não quero você. E isso foi passando para você. Aí você cresceu se sentindo rejeitado ou rejeitada. Esse sentimento está dentro de você. O que isso se tornou na sua mente? Uma fortaleza. Que agora você não consegue expressar algum sentimento, porque o sentimento de rejeição é muito mais forte dentro de você. Ou então, você que está aqui, seu pai ou sua mãe, sempre espraguejou você: você não vai dar para nada, você vai ser um vagabundo, vai ser um bandido, você vai ser uma prostituta, você vai ser isso. E isso foi ficando dentro de você. E aí quando você foi crescendo, você: também vou fazer isso agora. Agora eu vou fazer aquilo. Só de raiva eu vou fazer isso aqui. Por quê? Porque a fortaleza foi erguida. E agora você só consegue dar ouvido para isso que foi falado.
Então o que nós precisamos fazer agora? Derrubar essas estruturas espirituais, porque isso é espiritual. Não vai pegar um martelo em casa e ficar batendo na cabeça, não. Tu vai morrer. Vai quebrar, pô. São estruturas espirituais, irmãos. Foram palavras que foram liberadas. Foram gestos que foram feitos. Quantas crianças, jovens, adultos que estão aqui, de repente, que já foram molestados quando criança, já foram sofrer um abuso. O que isso acarretou? Uma fortaleza na sua alma, uma fortaleza na sua mente. E essas fortalezas agora te proíbem, ou melhor, te atrapalham a manifestar alguns sentimentos. Atrapalha até no teu relacionamento com Deus, porque toda fortaleza, irmãos, é para nos afastar do relacionamento com Deus. Todas elas. Por isso que nós temos que derrubar elas. Somos nós que derrubamos. Somos nós que derrubamos. Através de quê, irmãos? Do poder do nome de Jesus. Passa para mim. Estas estruturas mentais produzem consciência física, influenciando relacionamentos e consciência de si mesmo e o relacionamento com Deus. Eu acabei de falar isso aqui. Todas essas fortalezas vão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Quantas pessoas que não conseguem expressar um sentimento de amor? Por quê? Porque quando criança não recebeu esse amor. Aí hoje você parece até um porco espinho. Os irmãos vêm para te abraçar, você não quer contato. Por quê? Porque você não recebeu isso. E isso é uma fortaleza que está dentro de você, que tem que ser quebrado. Porque amor existe. Amor se dá e amor se recebe. Amém, gente? Isso é uma fortaleza, tem que ser quebrada. Passa para mim. Já estou acabando. Em Efésios 6:18, acho que falta 2 slides ou 3. Em Efésios 6, do 16 ao 18, diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, passa para mim, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o quê? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está dando para a gente aqui todas as ferramentas de batalha espiritual. Ele está falando para a gente o que nós precisamos, o que nós temos que nos vestir e como que nós temos que nos comportarmos. Ele está dizendo aqui, esse aqui é um exemplo do que Paulo está dizendo, porque ele pega a figura do soldado romano e ele escreve sobre o que acontece no mundo espiritual. Então ele pega essa armadura e começa a escrever: olha, o cristão tem que ser dessa forma. Nós temos que lutar contra o mundo espiritual, nós temos que nos revestir dessas armaduras espirituais. E volta para mim. Só que não é só estar vestido com as armaduras espirituais.
Eu me visto das armaduras espirituais e eu preciso aprender a conduzir a minha vida espiritual. Um exemplo, você vai para o quartel. Quem serviu aqui, gente, sabe como é que é o ritmo no quartel. Faz o que quer lá dentro, Arlindo. Chega a hora que quer. Chegou atrasado, cadeia. É disciplinado. Então, nós precisamos entender. Paulo está falando, olha, existe uma armadura espiritual para vocês. Revistam dela. Mas não é só isso. Ele vai dizer, com essa armadura vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno que vão vir contra nós. Mas ele vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Irmãos, isso aqui é um negócio muito profundo, porque 99,9999% dos que estão aqui, inclusive eu, oramos muito mais na carne do que no espírito. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, amém. Obrigado por esse almoço aqui. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Já está comendo? Vai dormir? Senhor, obrigado pelo dia. Daqui a pouco acorda o joelho dormente. Ih, meu Deus. Amém. O que é oração no Espírito, irmão? O que é uma súplica no Espírito? É o teu espírito se conectar ao Espírito de Deus e você orar aquilo que o Espírito quer que você ore. E aí você vai sentir o gemido do Espírito. Você vai orar em espírito. Você não vai ficar olhando para o relógio para saber se você ficou 10 minutos ou 20. Você vai se entregar em oração. Paulo está dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Oração é uma coisa, súplica é outra. Orar é o ato de falar. Suplicar é muito mais além. Você já vai rasgando o coração. Você vai mergulhando no Espírito e vigiando. Porque não adianta nada disso aqui, meu irmão, se você não tem vigilância. Vigiando com a sua boca, vigiando com os seus pensamentos, vigiando com as suas atitudes, vigiando com o teu olho, vigiando com o teu ouvido, vigiando com a tua mão, vigiando com o teu pé, vigiando com o teu coração. Vigilância. Ih, pastor, ser crente tá brabo, hein? Não estou te chamando para ser crente. Eu estou te chamando para viver uma vida abundante em Cristo. É outro nível, irmãos. É uma outra atmosfera. Porque crente, qualquer pessoa pode ser. Crente é aquele que crê. Agora, ser íntimo de Deus, filho íntimo, é outro negócio. Com toda perseverança. Porque isso aqui vai exigir da gente perseverança. Porque, quer ver? Alguns de vocês aqui, do que eu estou falando, a mente já vai vindo, né? Pá, caramba, já fiz isso, meu Deus, isso aqui. Aí você fala assim, ó, orei aqui, tá bom, estou livre. Perseverança. Perseverança. Você sabia que até hoje eu oro pelos meus filhos para que os meus pecados não recaiam sobre eles? Sabia que todo dia antes de dormir eu boto a mão na cabeça dos meus filhos e digo, Senhor, que nenhum das minhas heranças espirituais venha para os meus filhos, que nenhum dos pecados que eu pratiquei recaia sobre eles, mas que sejam todos neutralizados e que essas heranças se transformem em bênção, não só sobre eles, mas sobre os meus netos. Eu oro pelo esposo das minhas filhas, eu já oro pela esposa do Pedro, já oro por todos eles, irmãos, porque eu não quero que as minhas heranças alcancem eles. Não quero. E isso é todos os dias. Perseverança. Passa para mim. Acho que acabou. Passa.
A principal função do capacete da salvação é guardar nossa mente de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nossa mente precisa estar blindada contra os pensamentos imorais, pensamentos de derrota, pensamentos de desistência, pensamentos de maldade contra o próximo e tudo que se opõe aos ensinamentos de Deus. Eu acho que acabou. Passa. Acabou. Volta para mim. Deixa o slide aqui. Isso. A principal função do capacete da salvação é blindar a nossa mente. Presta atenção nisso, irmão, que eu vou terminar aqui. Eu estou falando sobre fortalezas da mente. Tudo aquilo que vem na sua mente, que se opõe ao conhecimento de Deus, é uma fortaleza. E você tem que ir quebrando. Imoralidade sexual, fortaleza. Espírito de mentira, fortaleza. E por aí vai entrando aí. Que na tua mente, isso é um bloqueio. Tudo que te bloqueia é uma fortaleza que tem que ser quebrada. Essa área de fortalezas da mente é muito ampla, irmãos. Tem muitos assuntos. Mas eu estou trazendo para você o início para que você possa, a partir de agora, começar a sondar a sua mente e começar a entender por que algumas coisas não fluem na sua vida, e entender que a sua criação, a religião que os seus pais fizeram você mergulhar nela. Quantos filhos aqui os pais eram espíritas e levou você pelo caminho do espiritismo? Aí você pensa, mas eu já me converti a Cristo, aleluia. Não, existe uma fortaleza de idolatria na sua mente que você precisa quebrar ela. E na área sentimental, quantas pessoas não conseguem se resolver na área sentimental? Muito provavelmente você tem uma fortaleza na área sentimental, tem que ser quebrada, para que a sua mente possa ser livre de acusações. Irmãos, viver uma vida abundante com Deus não é uma tarefa fácil. A minha esposa uma vez falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Dentro dessa porta chamada religião ou cristianismo, existe uma porta pequenininha, que o caminho é apertado e o caminho é estreito, não é isso? Que conduz à intimidade com Deus. São poucos que acham esse caminho. E isso vai exigir da gente muita perseverança. Muita perseverança. Muita perseverança. Para que a gente possa viver uma vida abundante em Deus. Amém, gente? Amém? Fique de pé, vamos orar.